Olá pessoal, nessa aula a gente está iniciando a semana 3 dos estudos do curso básico de 3D no software Maya. Nessa semana a gente vai começar uma parte da produção do nosso projeto, porque até então a gente estudou muito sobre interface, um pouquinho sobre as ferramentas de modelagem, e essa semana a gente vai dar start, a gente vai iniciar a parte de modelagem um pouco mais prática. No caso, a gente já conhece as ferramentas, então agora vamos iniciar o nosso projeto. O projeto que eu tenho em mente da gente fazer é um peixinho nadando no fundo do mar. Eu acho que é um projeto mais simples que a gente pode ter num curso básico, porque um fundo do mar ele tem uma facilidade de modelagem na questão de cenário. O peixinho também não é muito complexo de se fazer um personagemzinho. É legal fazer isso tudo, né? Então, a gente vai iniciar essa parte de modelagem do nosso projeto do um peixinho nadando, ok? Vocês vão ver que vai ser muito legal. A início de conversa, a gente precisa aprender um pouquinho sobre algumas dicas sobre nomenclatura e grupos, porque isso vai fazer com que o nosso Maya esteja sempre organizado. Porque lá para frente, quando a gente tiver vários objetos na nossa cena, se a gente não tiver dividido eles em grupos para que eles fiquem organizados e também não, se eles não estiverem renomeados, vocês vão ver que vai dar bastante dor de cabeça de saber o que é o que, qual objeto que está linkado em qual, o que cada coisa faz, tá? Então a nomenclatura e os grupos, eu vou iniciar essa aula falando sobre isso. E isso que vai ser mais ou menos o que a gente vai ver nessa semana de curso, tá? Provavelmente ela vai aumentar bastante quando a gente vê a necessidade dos objetos que a gente vai modelar para o fundo do mar ficar bem legal, ok? Então a gente vai iniciar a nossa aula de modelagem, no caso. Não é bem especificamente modelagem, mas a gente poderia sempre, quando a gente cria um objeto, renomear ele e colocar ele no grupo certo para que ele fique sempre organizado. Então, no caso, por exemplo, se a gente tivesse, no caso aqui, um objeto, a gente poderia ter vários objetos aqui, ó. Opa, desculpa, cliquei várias vezes. A gente poderia ter vários objetos, o Maya vai colocando um nome nele diferente de um no outro, tá vendo? Mas se eu clicar duas vezes no nome aqui, eu posso renomear. Por exemplo, essa aqui vai ser a bola A00, essa outra aqui vai ser a bola B00, essa aqui vai ser a bola B01 no caso. O Maya atualmente ele permite que a gente crie caracteres especiais nos nomes. O que quer dizer isso? Você pode colocar cedilha, colocar acento, que ele vai aceitar. Por exemplo, se eu colocar aqui underscore cedilha salvar, tá? Então ele vai aceitar ali uma cedilha. Por exemplo, eu posso colocar um acento e é, e por exemplo, legal. Por exemplo, coloca qualquer nome, ele vai aceitar. Mas isso daqui é uma péssima coisa de se colocar. Eu falo péssima porque quando a gente for ver mais para frente que existem a possibilidade de se trabalhar com programação dentro do Maya, se tiver esses caracteres especiais, a gente não consegue encontrar esses objetos porque eles ficam com os nomes esquisitos na hora de salvar a cena. Então, eu aconselho vocês a jamais utilizar esse tipo de nomenclatura com caracteres especiais. Alguns caracteres especiais ele não deixa entrar como vírgula, ponto. Se você colocar enter para renomear, ele vai colocar underscore no lugar disso. Isso já ajuda muito a gente, mas alguns caracteres da língua latina ele deixa, e isso é um péssimo hábito. Antigamente ele não deixava, não sei porque eles alteraram para pior o software e deixaram agora na versão 2015 pode entrar com isso. Então, tire isso da ideia de vocês de usarem, tá? Reparem bem que eu sempre uso assim numeração quando são objetos que vão ter sequenciais. Então, por exemplo, posso ter várias caixinhas na minha cena, então eu renomeio elas caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, porque eu não preciso realmente chamar caixa de outros nomes. Mas isso é quando a gente tem ordens de um mesmo objeto. Agora, se você tiver, por exemplo, um objeto que se combine muito bem com o outro, que seja, por exemplo, uma dessas bolas aqui é muito grande, então ela vai se chamar bola
grande, eu aumento aqui, por exemplo, com um underscore, antes do underscore, por exemplo, eu posso colocar caixa alta, por exemplo, caixa grande com o G maiúsculo, assim. Essa é uma boa forma de nomenclatura, onde a gente tem, por exemplo, aqui para o bola pequena, a gente coloca o underscore, a gente não precisa colocar espaço, né, o underscore, a gente coloca já direto o nome é, sequencial aqui. Então vocês vão ver muitas vezes eu fazendo isso. Às vezes começa com a letra maiúscula, às vezes começa com a letra minúscula. Depende muito do estúdio que você estiver trabalhando, a nomenclatura que for é, como diz, assumida para que todo mundo utilize. Por exemplo, essa caixa baixa aqui e começando com caixa baixa, ela se chama Pascal Case, tá? Não, Camel Case, desculpa, Camel Case. Se vocês procurarem um pouquinho na internet a respeito disso, vocês vão encontrar. Camel Case começa com minúscula, Pascal Case começa com maiúscula. Isso depende muito como eu falei, da empresa e das normas, ou mesmo do seu gosto, né? Porque se você estiver trabalhando sozinho, você vai fazer de uma forma que é agradável para você. Então, a nomenclatura que eu sugiro para vocês é sempre usar essa daqui. Depois divide em numeração e por fim, como eu utilizo algum identificador no meu nome do objeto sobre qual tipo de objeto que a gente está usando. Então, no caso, se a gente estiver usando agora polígonos, ou geometrias, ou meshes, ou o que a gente estiver gostando da nomenclatura, eu costumo utilizar aqui, por exemplo, underscore geo, para saber que esse objeto aqui é uma geometria. Então, todos os sufixos dos nossos objetos vão ter uma nomenclatura característica deles. Então, por exemplo, aqui também pode ser gel, porque também é geometria. Esse aqui também vai ser gel. Maiúsculo ou minúsculo, isso daqui depende muito da empresa que vocês estão fazendo. Isso daqui às vezes aparece como prefixo ao invés de um sufixo, então depende muito. Uma coisa legal que a gente pode fazer de prefixo, se vocês quiserem ver, por exemplo, seleciona vários objetos, vem aqui em Modify, Prefix Hierarchy Name, ok? Vocês virem aqui, ele vai sugerir para vocês um nome prefixo underscore, mas você pode colocar aqui assim, feliz. Se você colocar feliz underscore, ele vai criar esse prefixo em todos os seus objetos que estão selecionados aqui. Então, de repente você queira colocar prefixo para eles, tá aí, é uma forma fácil de você fazer. Se você quiser mudar feliz por um outro nome, você pode vir aqui selecionar todos eles e nesse menu Modify você tem aqui Search and Replace Names, tá? Esse menu ele habilita para você procurar um nome e substituir por outro. Normalmente eu uso sempre aqui o que está selecionado para que eu não modifique o que eu não sei que esteja selecionado na nossa cena. Aqui só tem 3 coisas, mas num projeto em si vai ter vários outros objetos tudo junto e que a gente pode estar se perdendo com isso, tá? Então, no Search and Replace eu posso procurar por feliz e substituir por obrigado. Então, se eu substituir essas duas, ele vai procurar um nome, como a gente estava esperando mesmo, ele procura lá e encontra, muda o nome de um para o outro. Aqui no caso a gente poderia procurar por underscore gel, mudar para underscore mesh. Depende do que vocês acharem que é legal de prefixo, sufixo para pipeline de vocês. Pipeline é a linha de produção. Então, o que vocês acharem que é legal para a empresa de vocês trabalharem nesse sistema, vocês procurem usar prefixo, sufixo, bem renomeado, bem claro, para que todo mundo possa usar e saber o que está acontecendo. Agora, uma outra coisa que ajuda muito a gente a trabalhar é a organização de grupos. No caso, se você fizer assim, edit, create group, na verdade não tem create, só o group mesmo. Então, no edit group, vocês vão ver que tem o Ctrl G, a gente viu um pouquinho antes disso, né? Assim, ó, vocês podem clicar nele, ele vai vir um grupo aqui que ele chamou null one. Que quer dizer? O grupo null one ele não tem nada dentro, ele foi criado vazio. Então, ele não tem nada, ó, ele é um transform, simplesmente ele é uma coisa no seu sistema, você pode selecionar, ele tem um manipulador, move ele de lugar, rotaciona ele de lugar, mas ele não tem nada dentro. Eu vou deletar e vou criar um grupo com essas 3 esferas juntos. Então eu posso vir no Ctrl G, igual a gente viu que cria um grupo, ele faz um grupo para as 3 juntas, olha lá, agora eu posso mover esse grupo e as 3 estão lá dentro. Agora ele não escreve null one porque ele não é uma coisa nula, ele tem um grupo, ele tem alguma coisa dentro.
essa maisinho aqui abre igual a pastinha de Windows. A gente vem aqui, pode pôr o nome dele, por exemplo, minhas bolas, e a gente coloca assim, underscore, o nome para identificar que são um grupo. Então, por exemplo, o sufixo que eu vou usar aqui é grp, que é normalmente o que a gente usa, tá? Nesse caso, agora eu tenho um grupo, que eu sei que ele é um grupo porque o underscore grp dele aqui, ó, ele está dizendo que é o grupo. E o outro que tem underscore mesh no final como sufixo, ele tem uma forma de eu identificar facilmente que eles são geometrias, ou mesh no caso, tá? Mesh e geometria é o mesmo nome, igual a gente já sabe. Eu poderia renomear esses caras aqui facilmente se eu quisesse. Poderia criar, para esses dois aqui, por exemplo, eu poderia criar um outro grupo, eu seleciono só aqui, que seriam as bolas B. Então eu venho aqui, crio B, Ctrl G, aliás, ele vai criar um outro grupo, eu renomeei esse cara como bolas pequenas, por exemplo, underscore grp, ok? Então, olha lá, já consegui criar uma nova hierarquia, lembrando que esse grupo está dentro do outro grupo. Então, olha lá, tem toda uma classificação aqui hierárquica, tá? Que a gente coloca no nosso grupo para que ele tenha sempre uma organização. E no final de tudo do nosso modelo, quando a gente tiver terminado, a gente vai vir aqui criar um grupo total para chamar assim, ó, models group. Opa, não models, desculpa, models, de modelos. Ou então, se você quiser chamar modelos também em português, não tem problema nenhum. A nomenclatura eu deixo a critério de vocês, porque isso vocês têm que se sentir bem fazendo, tá? Então, nomenclatura é uma coisa super importante. A questão de hierarquia para organizar o nosso grupo e os nossos modelos, e depois a gente vai ter controles, a gente vai ter coisas de animação que vão estar nomes diferentes para a gente se estruturar. Então, a nomenclatura e a renomear os objetos de uma forma que a gente encontre facilmente, isso aí é essencial na organização do nosso trabalho para que tudo flua bem e que funcione. É como na nossa vida, né? Se a gente é organizado, tudo vai melhor. Então, isso aí, a gente começa a parte prática de modelagem do nosso cenário no próximo vídeo. Isso aí, valeu!